Olá, vamos começar mais um programa em casa aqui na TVIM. Hoje nós vamos conhecer um projeto do arquiteto Aquiles Nicolas Killeres, aqui de Americana, no condomínio Terras do Imperador. É uma casa espetacular. É um projeto bem especial. Quando esses clientes procuraram Aquiles, eles pediram que eles querem um formato Aquiles, que é o que as grandes revistas, clientes solicitam que sejam essas formas contemporâneas, essas linhas curvas, mas nesse projeto especificamente, eles gostariam do projeto do Aquiles, mais para uma linha neoclássica, que foge um pouquinho do estilo, mas ele conseguiu provar aqui com esse projeto que dá para fazer sim um neoclássico, mantendo as linhas contemporâneas e uma casa linda e espetacular. A gente vai ver muitos detalhes nessa casa, porque essa casa ela tem um projeto que a gente chama de projeto pleno. Foi pensado desde a concepção do teu projeto arquitetônico, desde os projetos de acabamento, paisagismo, decoração, inclusive a parte de administração de obras, que hoje é uma coisa que todo mundo precisa, porque as pessoas trabalham, não tem tempo. Obra é uma coisa muito difícil. Tem gente que fala, nossa, mas como é difícil construir, né? E a administração facilita muito isso, porque realmente é difícil. Você tem que entender de fundações, de instalações. Hoje as casas estão muito modernas, tem todo um sistema de automação que a gente vai conhecer aqui nessa casa, que é bem interessante. Então aqui foi feito todos os projetos, inclusive a parte de administração de obras. Então vocês vão ver que o resultado é espetacular. Fica realmente casa de novela, casa de revista. É uma casa gostosa, aconchegante, tudo aberto, tudo integrado. Mas eu vou deixar vocês curiosos aí, a gente vai para um breve intervalo, mas volta rapidinho para a gente conhecer esse espetáculo de arquitetura. Voltamos e vamos conhecer então a casa neoclássica com a mistura contemporânea do arquiteto Aquiles Nicolas Killeres, projetada aqui para Americana, no Terras do Imperador. E agora a gente vai começar a conhecer os detalhes, começando pela arquitetura, mas aguarde aí que a decoração também está muito legal. Aqui fora a gente pode observar a porta de entrada, que hoje é o grande destaque da arquitetura. A porta ela é o que convida você a conhecer todo o resto. Nesse projeto foi feita uma porta pivotante, que é uma porta bem largona, bem alta, bem imponente e ainda composta com um caixilho de vidro que tem até a altura do mezanino, com pé direito duplo logo na entrada, que a gente já vai ver também em detalhes. E essa mistura do neoclássico é esse abuso, né, das molduras, dos frisos, desses engrossos de reboco, e que cria toda essa imponência que deixa a casa ainda mais sofisticada. Então, para a parte de entrada, o Aquiles projetou esse pórtico, dando bastante destaque para as molduras. E a casa do Aquiles também ela tem sempre uma simetria. E o que a gente pode observar aqui são essas duas palmeiras logo na entrada, bem imponentes, criando um impacto de sofisticação enorme aqui para quem está entrando na residência. Também logo na entrada a gente pode ver uma composição de paisagismo, que também foi elaborada pelo escritório, sempre com a preocupação de plantas que não deem manutenção, tanto para cortes, para o dia a dia, mas também para a reposição. Então foram utilizadas plantas bem resistentes, como esses buchinhos, que ele aceita bem esse efeito de podaria, que ele fica uns redondinhos, que também fala bem com a arquitetura da casa. Aqui tem uma composição de cicas, elas são sempre direcionadas esse miolo para o destaque e também com alturas diferentes, que acaba criando movimento, não fica uma coisa estática, por isso que fica tão bonito, tão bem composto o paisagismo. Logo aqui na lateral direita da casa nós temos alguns pallets com umas ideias também inovadoras. Além dele fazer uma divisão, ele acaba mantendo uma visão para dentro, ele não acaba sendo um muro tradicional e com detalhes de pedrinha filetada. Então também é uma boa dica, é uma coisa que não é muito normal a gente ver. Para o lado esquerdo da casa, onde a gente tem a garagem, nós temos uma composição com pedra portuguesa branca com pedra portuguesa bege, fazendo desenhos e intercalando alguns detalhes com grama. E na garagem também teve esse abuso das cores. A gente utilizou porcelanato bege em um tom mais escuro dele, criando movimento, fazendo uma forma orgânica com desenho mesmo na paginação do piso.
Na pré-entrada da garagem, que é esse detalhe da pedra portuguesa, a gente também tem destaque próximo à entrada principal da casa, que ela forma grandes bolas com formas e deslocamentos diferentes. Agora eu vou convidar vocês para entrar nessa casa espetacular, maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vem comigo. Porta pivotante, grande, imponente. Aqui a gente também tem um sensor por código e por íris para a porta abrir. Então, só através do íris do olho de quem está cadastrado é que consegue entrar dentro dessa casa. Logo na entrada, nós temos vasos gigantes com plantas bem imponentes também, já nos convidando para entrar nessa casa maravilhosa. Um mosaico chiquérrimo, apesar de ser bem clássico, que é a Estrela dos Ventos, né? Que direciona a gente para os nortes, aí, composta com Nero Marquino, branco e rosso Verona. E já é um elemento bem impactante logo na entrada. As colunatas também, do projeto do arquiteto, vai até o segundo andar. Então, isso também é bem valorizado pela iluminação nos pés do pilar. Então, ela é super impactante realmente logo na entrada. E a gente já chega no living, que é a sala de estar. Já é a primeira visão da casa que nós temos. Só que os projetos do Aquiles são todos muito abertos, muito integrados. Então, você já chega no living, mas você já vê a sala de jantar, já vê a cozinha, que é uma cozinha estilo americana, que é uma cozinha toda aberta, que a gente já vai lá ver alguns detalhes a mais, e já vê toda a parte externa da casa, toda a parte que é cinematográfica da casa também. Esse living super aconchegante, nós temos sofás, um maior, um menor. Aqui nós temos 2 poltronas, que é justamente para ter essa interatividade, da gente estar sentado, conversando com os donos da casa. Aqui nós temos também uma forma bem inusitada, que são alguns banquinhos diferenciados, que é com madeira tratada, né? Madeira certificada, que é ecologicamente correta, com detalhes, com os assentos de acrílico, totalmente diferente também. E o tapete não poderia perder a forma da casa. Ele tem umas formas todas curvas, umas linhas todas arredondadas, como se fosse um traço do arquiteto mesmo. E para a mesa de centro, nós temos o espelho, que lembra que sempre traz boas energias para casa, manda embora as energias ruins. E, nesse caso aqui, a gente tem um desnível, é uma mesa meio que diferente, ela não é um espelho tão simples, tão clean, tão comum. Ela tem todo um trabalho de bisotado. Bisotado são esses cantinhos meio chanfrados que a gente tem aqui, e compondo, ela é contemporânea, mas ela tem sempre uma pitada do clássico, do neoclássico, que é o estilo da casa também. Integrado com a sala de jantar. Então, uma dúvida que é sempre constante, aqui nós temos mesa para 10 lugares. As pessoas sempre perguntam, mas será que eu recebo muitos amigos, eu preciso ter mesa para 12, para 14, para 16 pessoas? Não. Você pode estar acomodando na sala de jantar. Nesse caso, como é tudo muito integrado, você pode estar recebendo teus amigos na sala de jantar e ao living ao mesmo tempo. Então, as pessoas podem pegar o seu prato ou suplá e utilizarem o living também como um apoio. Para essa sala de jantar, foi projetado 2 bases, que elas são vazadas, redondas, compondo com a arquitetura da casa. Aqui também nós temos um lustre de cristal, que hoje está super em alta. Apesar, ele é bem contemporâneo, pode usar em projetos contemporâneos também, não só em neoclássicos, porque a gente vê que hoje em dia ele é uma linha muito mais clean, muito mais moderna do que aqueles lustres de cristais antigos, pesado. E uma peça-chave também, coringa, é sempre o buffet de apoio, onde a gente tem aqui gavetões ou armários que tem todo o apoio que a gente vai precisar para a sala de jantar. Louça de jantar, copos, talheres, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso jantar, a gente vai ter isso aqui como apoio. E aqui também a gente tem uma bancada, então a gente não necessariamente precisa servir as refeições em cima da mesa, a gente pode estar utilizando o buffet.
Aqui, mais uma vez, nós trouxemos a natureza para dentro do ambiente, então a gente compôs um painel grande aqui, imenso, de espelhos, recortados de forma formando desenhos nas laterais com os quadriculados e fazendo como cenário também essas plantas laterais. Cozinha, é aqui que a gente aprecia os sabores da vida, onde a gente serve os sabores para as pessoas, para os nossos amigos, para a família. Então, nada mais gostoso do que uma cozinha dessa, toda aberta, toda integrada. Eu posso estar cozinhando, mas estar batendo papo com o meu filho, com o meu esposo, com os amigos. Eu posso estar preparando o jantar e servindo no jantar aqui para os amigos também. E daqui eu tenho uma visão maravilhosa da casa, uma visão cinematográfica, uma escada fantástica, uma vista para toda a área de lazer, a gente tem uma queda d'água aqui, vista para a chegada da casa. Então, a casa ela parece que é muito maior, muito aberta, ventilada, iluminada. É muito gostoso estar aqui. Na cozinha, a gente sempre tem que pensar em praticidade. E essa é uma cozinha que os homens adoram, né? Porque está tudo à mão, tudo muito próximo. Aqui nós temos geladeira, tem toda uma parte de armários aqui de apoio. Eu estou cozinhando, eu tenho paneleiros, eu tenho talheres, eu tenho tudo o que eu preciso aqui bem fácil, bem à mão, muito prático. E aqui logo atrás eu já tenho a parte de cozinha, hoje também com essas torneiras modernas, super diferentes, que a gente chama de torneiras gourmet, uma máquina de lavar louça, que é sempre prático também para o dia a dia, e um armário que ele é todo diferenciado. Ao mesmo tempo, você tem que manter tudo meio organizado, porque, ao mesmo tempo que ele pode ficar aberto, ele fica parcialmente aberto e parcialmente fechado, com esse sistema de corrediça que é muito legal. O projeto de gesso e luminotécnico dos projetos do arquiteto Aquiles são um show à parte, sempre com formas orgânicas, luzes indiretas, luzes de foco, pendentes de destaque. E também, o que a gente não pode perder nos projetos dele são as escadas, que são cinematográficas. Aqui nós temos uma escada maravilhosa, com um material que é o Nero Marquina, que ele é um preto, rajado de branco, ele tem um polimento italiano, ele é um material muito diferenciado. Apesar dele ser um material escuro, a gente pode observar aqui que a casa é muito clara, muito iluminada, então ele não fica um ambiente pesado. E também dando destaque para valorizar ainda mais essa forma arquitetônica da escada, nós temos um pendente que é um lustre de cristal gigante, formando uma bola com umas bolas de cristais mais grossas e os detalhes com os cristalzinhos mais delicados. E na parte de cima nós temos um espelho que valoriza e amplia ainda mais esse lustre. Nós vamos para um intervalo rapidinho, mas não saiam daí, que a gente tem home office, tem um lavabo fantástico para vocês conhecerem. Fique aí, liga para os teus amigos para participarem mesmo desse programa, que está imperdível. A gente volta rapidinho. I found an old love letter you wrote to me. It seems so long ago. All the things you said, they were so sweet, just like poetry. Thought that everything was right and we were doing fine. I looked into your eyes and now it's plain to see you don't love me. Was it all just in my mind? I gave you my love, gave you my trust, but my all was not enough. Gave you my heart right from the start. I guess my
Olha que lavabo chique. A gente passa por um jardim antes de entrar nessa parte do lavabo. Essa ideia do arquiteto é muito bacana, porque a porta do banheiro não dá direto para a parte social, onde a gente provavelmente está recebendo visita ou está jantando, então acaba incomodando um pouquinho. Então, nesse daqui foi criado um grande painel aqui com um tijolinho de vidro, que dá um efeito muito bonito, mas mantém ainda a claridade desse ambiente. Aqui também nós temos uns detalhes com pedra filetada, como se a gente rasgasse a parede e que dá um efeito bem bacana. Ele forma como se fosse uma escultura na parede. Então, antes de entrar no lavabo, a gente passa por uma escultura com um painel de tijolo de vidro por todo um paisagismo e aí a gente vai chegar até a parte do lavabo. Aqui dentro, nós podemos ver um lavabo lindíssimo e cheio de ideias também e totalmente inusitado. Inusitado porque nós temos cuba preta e um vaso sanitário preto, que, falando, parece que fica uma coisa horrorosa, super estranha. Mas a gente prova aqui que dá para fazer sim e ficar bem sofisticado. Para compor com essas peças, nós trabalhamos com papel de parede em tons de preto e cinza, quer dizer, derivando a parte mais escura. A bancada ela é branca em marmoglass. Esse material marmoglass é muito bonito porque ele cria todo um efeito como se fosse um mármore espelhado. As torneiras também, a gente sempre tem uma preocupação muito grande porque, quer queira, quer não, ela é uma parte principal, ela é o elemento de destaque, onde a gente tem um efeito da cuba, que são aquelas cubas de tendência, que são as cubas elevadas. Nessa bancada também foi deixado um coxo para a planta, quer dizer, trazendo sempre a natureza para dentro dos ambientes, inclusive para os pequenos ambientes, como esse lavabo. E aqui na lateral também nós temos alguns nichos iluminados que dá toda essa composição de movimento, né? Não fica aquela coisa estática. Então, um banheiro maravilhoso, com muito bom gosto e com material usado. Home office, o ambiente cada vez mais solicitado pelos clientes. As pessoas hoje em dia trabalham muito em casa ou trazem o trabalho para casa. Então, sempre pedem um cantinho especial que tenha uma bancada para você mexer num computador, que tenha armários para você guardar alguns objetos, mesa para você fazer algum planejamento. E os home offices também eles são bem versáteis hoje em dia. A gente acaba utilizando eles como também um quarto de hóspedes, meio que improvisado, mas que sempre dá certo. Aqui nós temos um sofá-cama, que ele tem uma função de sofá no dia a dia, até para uma área de descanso. A gente pode estar cansado do trabalho, sentar, relaxar nele, mas ele também é um sofá-cama que pode acomodar alguns hóspedes extras que podem estar vindo visitar a casa da gente. Nesse projeto, ele tem também um elemento que a gente usa bastante, que é a bola, que é o círculo, que é esse que traz sempre boas energias para casa. E nada melhor do que no teu trabalho, você ter essas energias também trazidas para dentro da casa. Nós temos um quadro feito pela proprietária da casa, ele é feito com papelão, mas ele tem uns efeitos em 3D que a gente gosta bastante também, que a gente utiliza tanto na decoração, na arquitetura, e agora aqui como obra de arte, que deu um elemento bem bacana. Nesse cantinho do home office tem dois elementos interessantes. Um é esse vidro serigrafado, que tem a função de você escrever coisas que você está fazendo, ou até alguns lembretes para você estar lembrando o que você está fazendo. E tem também como se fosse um armário embutido, quer dizer, um outro ambiente cheio de bagunça, que a gente nem vai mostrar para vocês, que é exatamente para isso mesmo, que a gente pode ter um escritório organizado, mas a gente tem um armário embutido ou um cantinho, nesse caso, um compartimento meio quase que secreto aqui, onde a gente pode estar guardando um monte de bagunças. Home Theater. É esse espaço que nós vamos conhecer agora, e ele é literalmente uma sala de cinema. Primeiro, pelo projeto já do piso, a gente pode observar que o piso, aqui onde eu estou, ele é mais elevado do que o piso da frente. À noite a gente tem um efeito de iluminação nesse degrau,
E esse efeito mais alto nos permite com que as pessoas que estão sentadas à frente não atrapalhem as pessoas que estão sentadas aqui atrás, então dando bem essa sensação de cinema. E aqui do lado nós temos alguns banners de cinema mesmo, trazendo ainda mais essa sensação de cinema, com alguns temas um pouco mais infantis, já que quem manda aqui nessa casa são as crianças. Essa sala, além da gente ter uns sofás confortadíssimos, reclináveis, muito gostosos, nós também temos um painel onde abriga a parte da TV, que é um elemento central, que dele nasce essa parte da sanca do gesso, contornando até a parte de trás, onde a gente tem um material também inusitado, que é um elemento de pedra filetada. Então, ao mesmo tempo que ele é super high-tech, moderno, com toda a tecnologia, ele tem um elemento da natureza dentro desse ambiente também. Essa casa, ela possui alta tecnologia. Aqui nós temos todo o sistema de automação que vocês possam imaginar. Esse controle a gente consegue acionar todos os comandos da casa, desde uma descida do telão do home theater, das persianas que são todas automatizadas, desde os dormitórios até a sala do home. Nós temos trocas de cenas, então a gente, por exemplo, aperta a tecla 1, a casa está preparada já com toda a iluminação para a festa, tecla 2, que é para o dia a dia. Então, a casa ela é muito bacana, ela toda automatizada. Quem chega aqui se impressiona com os efeitos luminotécnicos, com os efeitos de tecnologia que a gente pode encontrar nessa casa. Vamos para um intervalo rapidinho e na volta a gente vai para a área gourmet. Vocês não podem perder, não saiam daí. Área gourmet, hoje em dia a vedete da casa, é onde as pessoas mais se preocupam, é o que elas mais querem que tenha um projeto elaborado, que seja realmente um ambiente bem gostoso e descontraído. Aqui nós temos algumas propostas também diferenciadas. Nós temos uma bancada onde a gente já tem um fogão cooktop,
que é esse fogão embutido na pedra, que aqui a gente pode fazer alguns acompanhamentos do churrasco. Aqui também tem um forninho de pizza, que é uma coisa gostosa, que dá para assar leitoa, fazer pizza à noite para os amigos, que também é muito bacana. Na parte de cima desse balcão, nós temos alguns pendentes que valorizam e focam toda essa parte do gourmet aqui, essa parte do preparo dos alimentos ou dos alimentos servidos. Aí nós temos uma bancada um pouco mais baixa, então nós temos cadeiras mesmo, porque as pessoas estão muito acostumadas a ver banquetas aqui nessa área de balcão da churrasqueira. Aqui é uma proposta um pouco diferente. Nós temos a altura de preparo normal, na altura de balcão, e nós temos uma parte para servir numa parte baixa, como se fosse uma mesa mesmo. Vem um balcão na altura de mesa e aqui se transforma numa mesa maior, onde a gente quase nem precisa estar utilizando as mesas de apoio lateral no nosso dia a dia ou com a nossa família. Só quando chegar os amigos, aí dá para acomodar nas mesas laterais, mais essa mesa aqui de apoio. Na área gourmet, a gente sempre precisa ter alguns apoios. Aqui nós temos fogão, geladeira, a TV também é muito legal para a gente estar passando clipes, ou até mesmo as crianças desenho, ou uma programação de futebol no final de semana. Então uma TV hoje em dia se tornou bastante importante. Aliás, ela está presente em quase todos os ambientes da casa. Nós temos duas cubas, uma que é para lavar, outra para enxaguar, que também facilita muito. Os armários sempre de apoios para guardar os produtos, talheres e louças que nós vamos utilizar aqui nessa área gourmet. Uma coisa que os homens amam, que são a chopeira, que é essa serpentina, que a gente chama de naja, e que eles adoram muito, né? Quem não gosta de um chopinho no final de semana? Vamos ver também os materiais que nós utilizamos aqui nessa área gourmet. Aqui nós temos o granito preto São Gabriel, que é um dos materiais mais recomendados para essa área que tem contato com produto químico, com essa área molhada que a gente chama, né? Nós temos um painel aqui, que é uma lâmina de madeira, certificada também, ecologicamente correta. E aí nós temos o mármore travertino, que é também uma coisa meio inusitada para a área de lazer. Ele é todo pastilhado e ele forma uma coisa mais moderninha, mais contemporânea e que a gente está usando aqui nessa área gourmet. E uma coisa que é muito tradicional, mas talvez eu acho que com uma outra roupagem, com essa mistura gourmet, ele acaba ficando uma mistura do rústico com o sofisticado, que são esses tijolinhos, só que aqui nós utilizamos o mais claro, que é o tijolo marfim, e que fica mais bonito, assim, acho que fica uma coisa mais leve, mais clara, e compõe muito bem com o restante da proposta dessa área gourmet. E essa área gourmet, além dela ser toda integrada com a casa, que aqui a gente tem a cozinha, a sala de jantar, a sala aqui, a parte da sala do home, que também sai para essa grande varanda, que é toda integrada com a área de lazer. A gente aqui na área gourmet, a gente tem uma visão do paraíso, né? Que é toda essa parte de piscina, véu d'água, que a gente viu em detalhes, que é cinematográfico. Aqui também tem uma sacada muito legal. Na parte de baixo, nós temos a casa do gás, que é sempre uma parte necessária na casa. Lembrando sempre que tem que ter ventilação, porque o gás ele nunca pode ficar represado, senão ele pode ocasionar uma explosão. Só que na parte de cima dessa casa de gás, nós criamos uma mini horta, que aqui a gente tem hortelã, salsinha, cebolinha, uma mini horta mesmo, que ela tem bem próxima aqui à cozinha, que a gente pode estar utilizando para estar cozinhando e criando também um charme, né, dando uma função toda especial a esse corredor. Nesse projeto tem um fato bem interessante. Na área de lazer, o Aquiles projetou um vestiário masculino e um feminino. Mas antes da gente entrar nesse ambiente, nós temos um ambiente que ele é em conjunto, que é essa antecâmara que a gente chama, que é a parte do lavatório. Esse lavatório tem várias ideias super legais. Aqui nós temos algumas pedras naturais na lateral, com efeitos também de 3D, entrando e saindo, que dá movimento aqui. À noite a gente tem um charme, porque tem umas arandelas laterais que dá uma luz especial aqui a esse cantinho. Como ele é um ambiente externo, o Aquiles projetou uma bancada com pedra mesmo natural, de fundo de rio, que é um material super inusitado. Eu tenho certeza que vocês quase nunca viram um material desse tipo. Então, vale a pena a gente mostrar em detalhes para vocês. Como nós comentamos, nós temos o vestiário feminino, que nós vamos conhecer agora.
que foi utilizado pastilha que a gente chama de furta-cor, que são pastilhas com várias tonalidades diferentes. Pastilhas mais escuras, mais claras, mais médias e puxando para esse tom de vermelho, rosa, para deixar esse ambiente bem feminino. E para os homens, a cor predileta deles, né, que sempre é o azul ou o verde. Nesse caso nós temos o azul, até para levar um pouco de alusão ao mar, a uma coisa mesmo de descontração, de férias, uma coisa bem gostosa e mantendo também essa ideia das mesclas. Quem tem bichinho de estimação sabe o quanto eles são importantes para a gente. E nesse projeto eles não foram esquecidos, pelo contrário, foi criada uma miniatura da casa para o canil. Então o canil tem os mesmos detalhes da casa, com as molduras, com os engrossos, da mesma cor, com textura. Então é muito legal. Os bichinhos também têm o seu canto especial. A gente sempre gosta de compor o nosso paisagismo algumas plantas frutíferas. E uma planta frutífera que sempre dá um efeito arquitetônico muito bonita, principalmente à noite, iluminada, com essas formas dela dos galhos, é a jabuticabeira. Além de atrair pássaros, dar frutos, ela é muito ornamental, ela também dá um efeito muito bonito no paisagismo. Agora nós vamos conhecer alguns detalhes da piscina, que está imperdível. Essa piscina, ela tem sempre uma forma orgânica, mas a parte do fundo dela, ela é meio que reta, então você consegue estar nadando, se exercitando, mesmo com as formas arredondadas, que às vezes as pessoas imaginam, nossa, mas eu vou fazer uma piscina arredondada, eu não vou conseguir ter uma raia. Vai sim, uma raia lindíssima, moderna, contemporânea. E aqui também a gente tem uma parte mais rasinha, que serve tanto para as crianças ficarem aqui, ou a gente mesmo até petiscando alguma coisa, como colocar camas de sol aqui e tomar sol dentro da piscina. Mais um anexo da piscina é essa área de spazinho, que ela é super bacana porque a gente pode ficar num ambiente aquecido sem ter que aquecer toda a piscina, que normalmente é bem demorado. O spa é super rápido para estar aquecendo. Aqui nós temos no centro uma parte de inox, que ele é um giratório, para estar colocando petiscos, bebidas, uns drinks. Nós temos também os detalhes de hidromassagem do lado, então é realmente para você relaxar e se deliciar nessa piscina. Uma marca registrada dos projetos do arquiteto Aquiles são os véus d'água, que são esse barulhinho gostoso que a gente tem, e é aquelas cascatas que antigamente eram uns murunduns, umas coisas meio estranhas. Ele faz isso de uma forma lindíssima, que são com essas curvas, ou saindo da laje, ou que nem nesse caso a gente tem algumas pilastras, e que tem um S com os pergolados na parte de cima, e da onde surge, na verdade, essa queda d'água, que fica muito gostoso, nos remete realmente à natureza. Como não poderia faltar, os projetos da Aquiles sempre têm materiais inovadores. E quem tem deck sabe o trabalho que dá para ter a manutenção desse deck. Porque a gente tem que... É lindíssimo, mas a gente tem que lixar, aplicar verniz. Ele tem uma manutenção que, além de ser cara, tem que ser frequente, porque senão essa beleza toda da madeira acaba se perdendo. E aqui nós temos uma dica muito legal para quem não quer ter o efeito, quem quer ter o efeito da madeira, mas não quer ter todo esse trabalho num deck de madeira. É o piso cimentício, ele tem quem chega aqui não consegue distinguir que não é uma madeira, e ele tem outra vantagem também, porque ele é atérmico. Então, se a gente deitar aqui ou sentar, ele mantém a temperatura fresquinha, bem gostosa, bem aconchegante, e a gente não tem a manutenção do deck. E para compor com ele, nós temos esse material cimentício, que dá um efeito de praia por causa desses pontinhos, e a gente compôs aqui com 2 tons, o branco e a cor Fendi. Tá aparecendo?
Uma coisa que as pessoas adoram é ter uma ducha próximo à área da piscina. Tanto para tomar banho, para se banhar na entrada da piscina, quanto na saída. As crianças também amam essas duchas. E o Aquiles, ele não poderia... Até a ducha tem projeto, gente. É muito legal. Aqui foi projetada uma ducha de inox, com formas também arredondadas. A gente tem um detalhe redondo de círculo no centro dela. Quer dizer, é uma escultura no meio do paisagismo, uma coisa que às vezes as pessoas não valorizam, mas se torna uma escultura e está lindíssimo, compondo com todo o conjunto da piscina. O paisagismo da casa tem que nos remeter realmente à natureza. E a gente pode usar vários artifícios para isso. Aqui nós temos uma mandala no muro que lembra bem essa coisa de coqueiro, bem coisa tropical, que é característica do nosso país. Nós temos também na composição do paisagismo alguns vasos bacias, que são, aqui nesse caso, composto com os vasos maiores e uns menores, onde a gente usou bromélias, que também é da flora brasileira. E o legal desses vasos é que a gente pode trabalhar aqui com plantas coloridas, com flores, porque ele é fácil a gente estar recompondo. A gente mesmo consegue ir na floricultura e recompor esses vasinhos e sempre ter um colorido no paisagismo, já que é muito difícil a gente conseguir esse colorido todo em todo o jardim. Então a gente pode ter um jardim um pouco mais verde, mas abusar das cores nesse vaso bacia. E também tem que se preocupar bastante com os móveis. Nesse caso aqui a gente usou sempre fibra sintética. Aqui a gente tem uma namoradeira, que é uma coisa bem gostosa para vir, para sentar com o seu marido, com os namorados. Então é uma coisa muito gostosa, que tem um cantinho todo especial aqui, criando mesmo vários cantos no paisagismo. Aqui a gente tem esse cantinho mais romântico. Nós temos algumas espreguiçadeiras aqui compondo com a piscina. E formando o cenário também para essa varanda, nós temos o vaso vietnamita, que é uma grande tendência hoje. E aqui com uma cor muito ousada, que é o vermelho, né? A gente fala, nossa, mas vermelho em área externa vai ficar bom? A gente está mostrando para vocês que vocês podem usar, tem um profissional do teu lado, você pode fazer o que você quiser, que ele vai saber como compor isso e ficar maravilhoso e diferente. Nosso programa acabou, tem muita coisa para vocês verem. Ligue para os parentes para assistirem o próximo programa também, que perderam esse, que foi maravilhoso. E eu aguardo vocês no próximo programa, todas as quintas-feiras, os programas inéditos às 19 horas aqui pela TVI. E eu aguardo vocês. Até lá!